senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC. E nesse faremos os nossos primeiros passos no sistema de numeração. Iniciamos com o nosso sistema de numeração de uso corrente é o decimal, por ter a sua base 10. E usamos os 10 dígitos, que é o 0, 1, 2, 3, etc. até o 9. Então, senhores, aqui nós temos o sistema de base 10, ou sistema decimal, como é mais conhecido, com os seus dígitos, que é de 0 ao nosso 9. Mas, senhores, podemos ter sistemas de numeração de qualquer base, desde que ela seja maior do que 1. Vamos ver aqui algumas. No sistema de numeração de base 8, denominado sistema octal, usamos 8 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7. Devemos observar que a partir do 7 não há mais coincidência com a parte decimal. Isso aqui nós veremos, senhores, com o transcorrer do nosso curso. No sistema de numeração de base 12, que é denominado sistema duodecimal, ocorre o contrário, ou seja, a base, que é o 12, é maior do que a decimal. E para facilitar, os símbolos adicionais são retirados do nosso alfabeto, com as letras A e B, totalizando então, senhores, 12 dígitos, que é o duodecimal, base 12. Então, senhores, vamos do 0, 1, 2, 3 até o 9. E para completar, no caso, os 12 dígitos, usamos duas letras do nosso alfabeto, no nosso caso aqui o A e o B. Senhores, mas vejamos mais aqui alguma coisa sobre as bases. Uma base bastante explorada, principalmente agora no mundo moderno, é a base binária, que é a base 0 e 1. Senhores, temos também a octal, que já vimos antes, aí com os seus 8 dígitos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, etc. até o 7. A mais famosa delas é a base decimal, ou seja, os seus dígitos ou os seus algarismos é em número de 10, bastante conhecidos nossos, é o 0, 1, 2, etc. até o 9. Senhores, a duodecimal que acabamos de ver, que é o sistema de base 12, completamos com a base 10, dois símbolos ou duas letras do nosso alfabeto para formar justamente os 12 símbolos. E ainda, senhores, a hexadecimal, ou seja, a base 16, além da base 9 até o 9, algarismo ou dígitos até o 9, nós precisamos, senhores, completar com mais 6 iniciais letras ou as primeiras letras do nosso alfabeto. Então, senhores, aí uma pequena noção sobre as denominações de sistemas com seus respectivos dígitos. Senhores, agora vamos aqui uma pequena ideia sobre mudança de base. Como você muda da base 10 para uma base diferente de 10? Senhores, como procedemos? Dividimos o número da base 10 pela base desejada, quer dizer, a base a ser mudada. A seguir, dividimos o primeiro quociente obtido pela base. Continua-se dividindo os quocientes obtidos até encontrarmos um quociente menor do que a base. Senhores, o número escrito na nova base será então formado pelo último quociente seguido dos restos encontrados, escritos em sentido contrário, isto é, do último resto até o primeiro. Senhores, veremos essa explicação em exemplos. Então, a mudança de um algarismo de base 10 para um algarismo de base diferente de 10, nós devemos dividir esse número pela base citada. Senhores, vejamos isso aqui, é um exemplo. Vamos escrever, por exemplo, o 714, que está na base 10, para o sistema de base 2. Então, senhores, se vamos ter que transformar para a base 2, nós tomamos o número e vamos dividi-lo pela referida nova base, ou seja, pela base 2 no caso. Então, senhores, 714 divididos por 2 dá o 357 e o resto é o 0.
Senhores, vamos ter que dividir esse quociente até ele chegar a ser menor do que o 2. Então, chegamos então, 357 dividido por 2 dá o 178, resto 1. Novamente, senhores, 178 por 2 dá 89 com o resto 0. Vamos dividir 89 por 2. Ficamos com 44 no quociente, resto 1. Dividido agora 44 por 2, ficamos com 22 e resto 0. 22 divididos por 2, senhores, ficamos com 11, resto 0. 11 por 2, ficamos com 5 no quociente, resto 1. E 5 por 2, senhores, ficamos com 2 no quociente, resto 1. Ainda dá 2 dividido por 2 é 1. Agora, senhores, como 1 já é menor do que a base, aqui nós cessamos. Ou seja, como vamos chegar ao novo número equivalente ao 714 na 2? Você vai escrever esse número tomando o último quociente, conforme foi dito, e os restos você usando de baixo para cima. Então, senhores, o que venceu 714 na base 2? Tem lá o 1, ó, o 0, o 1, o outro 1, o 0, 0, o 1, o 0, o 1 e o 0. Então, senhores, 714 na base 10 equivale a esse número 101100101010 na base 2. Senhores, vejamos agora a mudança da base 10 para a base octal, ou seja, 714 para a base 8. Então, senhores, vamos tomar o 714 e dividir pela nova base. Feito isso, senhores, ficamos com 89 no quociente, resto 2. Vamos continuar. 89 é bem maior do que 8, então vamos tomar 89 dividido por 8, senhores, dá quociente 11, desculpa, e resto 1. Senhores, dividido 11 pelo 8, ficamos a depender de quociente 1 e resto 3. Então, senhores, aqui obtemos o quociente menor do que a base. Então, podemos dizer que o número formado na base 8, ou seja, 714, na base 10, equivale a quem? Ó, a 1, na ordem, o último quociente e ascendente de restos, né? Ou seja, de baixo para cima. 3, 1 e o 2, ou seja, 714 equivale a 1312 na base 8. Senhores, vejamos agora como vamos fazer da base 10 para a base hexadecimal, ou seja, da base 10 para a base 16, o 714. Então, vamos dividi-lo por 16, chegamos então, senhores, a 44 e resto 10. 44 por 16, já que é maior, né? Chegamos então aqui a 2, no resto 12. Então, senhores, nós temos aqui um detalhe a ser examinado, né? Já que é uma base hexadecimal maior do que a 10, precisamos de reforço do nosso ABCD, nosso alfabeto. Então, nesse nosso caso, o 2 tudo bem com ele, ou seja, o 714 na base 10 vai valer quem? O 2, aí chegou o 12, ó. Mas quem é 12 na complementação? É o nosso C, ó. Então, C, vem lá 10, também não temos algarismo 10. Vai valer, no caso, o nosso A, né? Ou seja, este 714 na base hexadecimal é o 2CA na base 16. Então, senhores, aí uma pequena ideia, deixamos esse exercício aqui para vocês fazerem um treino. E no mais, com as suas respectivas respostas, senhores, e no mais, valeu, um abração, bons estudos e até a próxima.